Vamos abrir o nosso coração. Vamos escutar o que Deus tem para falar a nós hoje. Este tempo foi destinado para a mensagem. Então o Espírito Santo quer falar ao teu coração. O Espírito Santo tem algo para falar contigo. Tem. Entenda isso. Ele quer e Ele vai falar. É só tu escutares. Certo? Irmãos, eu me propus a falar aqui a respeito, tentar entender um pouquinho o que levava certas pessoas a acompanharem Jesus. Jesus andou 3 anos e meio, o ministério dele foi de 3 anos e meio aqui sobre a terra, e muitas pessoas andavam com ele. Até eu selecionei um texto aqui da Bíblia, que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e do verso 13 em diante. Muitas pessoas andavam com Jesus. No Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento, bem fácil de encontrar. O capítulo 14, do verso 13 em diante, do 13 até o 21. Vamos todos ler esta palavra. É a palavra de Deus, né? Então, a gente lê com atenção, com reverência. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 13 em diante. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ele, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então, eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E agora o verso que nós devemos frisar: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Até aqui a leitura da palavra. Vocês conseguem perceber onde Jesus estava? Tinha gente. Muitas pessoas seguiam Jesus. Né? Jesus tomou um barco e foi. As pessoas seguiram Jesus a pé. Elas faziam esforço para estar com Jesus. Nós todos hoje estamos aqui por quê? Porque nos esforçamos para estar aqui. Nos esforçamos. Teve todo um preparo, teve todo um deslocamento. Essas pessoas fizeram a mesma coisa. Para estar com Jesus, elas se deslocaram da forma como elas podiam. 5.000 pessoas, eu creio que para colocar tudo em barco naquela época ia ficar meio difícil. Então, o que elas fizeram? Seguiram a pé, correndo, eu creio, para não perder nem um instante de estar ao lado do Mestre. Né, irmãos? Então, nos evangelhos, a gente lê, a gente encontra muitas referências às pessoas que seguiam a Cristo. E todas elas seguiam a Cristo por algum motivo. Todas as pessoas que seguiam a Cristo seguiam por algum motivo. Irmãos, hoje, na pós-modernidade, o avanço da tecnologia, o avanço da informação, faz com que a gente tenha a falsa impressão de que o tempo corre mais rápido. Todos nós temos essa sensação, parece que nós não vencemos mais as atividades do nosso dia. Hoje, no início, quando chegamos aqui na igreja, uns minutos antes no banco, conversando, a gente corre tanto que não dá tempo de ficar quase em casa, a irmã comentava conosco. Não importa se é sábado, domingo, segunda, terça,
Quem aqui não tem essa impressão de que o tempo voa, de que o tempo passa muito rápido? O acesso à informação e às tecnologias, elas nos dão essa impressão. Quando eu era criança, eu sempre gosto de contar uma história de quando eu era criança, né? A Igreja de Estrela tinha programa de meia hora. No mesmo horário, a Igreja de Lajeado tinha o programa de 1 hora. Então, a gente escutava meia hora do programa de Estrela, que eu morava lá, pertencia à Igreja de Estrela, que pertencia ao campo de Lajeado, e a gente escutava outra meia hora com o programa daqui de Lajeado. E um dia, um período, o pastor Aldino tinha ido para a Europa, e nós escutamos pelo rádio, o pastor Aldino vai falar lá da Europa, foi a primeira pessoa conhecida que eu escutei falar de tão longe, né? Pastor Aldino, por telefone, falando no programa de rádio para todos os membros da igreja. Daquela vez eu lembro, eu não sei se o senhor fez isso outras vezes, mas daquela vez eu lembro. Só uma vez, e eu tive essa oportunidade. Né? Eu fiquei do lado do rádio lá, silêncio geral lá em casa, para escutar o pastor Aldino falar de tão longe. No entanto, ano passado ele foi para a Europa também, e a igreja mandou uma mensagem aqui, instantaneamente, com imagem, com vídeo, tudo, foi tão fácil. A Alemanha não ficou tão pertinho de nós aqui, né? Ficou. Então, como que a gente não vai ter essa sensação de que o tempo passa tão rápido, né? Só que aí que está a grande questão. Irmãos, com o passar com o desenvolvimento dessas tecnologias, nós temos a sensação de que o tempo passa mais rápido e, ao mesmo tempo, não vencermos fazer tudo aquilo que nos é imposto fazer por esse mundo moderno, por essa sociedade capitalista. Nós não temos tempo de fazer tudo o que essa sociedade nos propõe fazer. Nós temos a sensação de que não vencemos. E isso faz com que o vazio que nós temos no nosso coração seja aumentado. Todo ser humano tem um vazio no seu coração. O ser humano pecou. O ser humano optou distanciar-se de Deus. Esse vazio está presente. E esse mundo moderno, século 21, fez com que nós tivéssemos a sensação de que esse vazio aumentou. As pessoas estão buscando suprir aquilo que o mundo capitalista, a sociedade atual não consegue preencher, e em nenhuma era conseguiu. Na Idade Antiga, na Idade Média, não conseguiram preencher. Não pensa que isso é problema dos nossos dias. O que nós temos hoje é que esse vazio ele aumentou. Essa é a sensação. Tá? Então, o que acontece? As pessoas buscam preencher esse vazio em alguma coisa. Quem pode, quem tem mais condições, busca nos prazeres deste mundo, desta vida aqui. E outras pessoas que já têm que têm dinheiro, que conseguem comprar aquilo que precisam, que conseguem suprir as suas necessidades, percebem que o vazio não é material, e sim, esse vazio é espiritual. E daí, nós temos hoje, podemos saber, basta sair ali na rua, na esquina, tu já vai encontrar. Existe fé para tudo neste mundo. Muitas pessoas, vivemos num país cristão, muitas pessoas dizem-se cristãs, autodenominam-se cristãs. Mas nós vamos ver, Jesus tinha muitos seguidores. E eu selecionei alguns grupos aqui, e eu quero falar com vocês. Quem seguia Jesus por esse interesse, quem seguia Jesus por aquele interesse, quem seguia Jesus por outro interesse, vários interesses são. E daí eu pergunto para quem está me escutando agora, tu segues a Jesus por qual motivo? A palavra de hoje, ela vem neste sentido, de que a partir da tua reflexão sobre a palavra, pela palavra, tu vais te enquadrar em um destes grupos, creio eu. Enquadrando-se em um destes grupos, tu terás também conhecimento de outros grupos e que podem, sim, amenizar o sofrimento da tua alma, amenizar esse vazio do teu coração, que só Deus pode preencher. Eu fui levado a pensar sobre isso um momento em que alguém me disse assim: pediram se eu acreditava em Jesus. Acredito piamente em Jesus. Vocês acreditam? Não acreditamos. Em que vocês acreditam?
a gente acredita mais ou menos nisso, um pouco naquele outro, uma mescla de crenças. Daí eu pedi para elas assim: vocês já estudaram sobre Jesus? Já fizeram um estudo bíblico sobre Jesus? Não, não fizemos um estudo bíblico sobre Jesus ainda. Daí eu disse para elas: como vocês vão dizer que não acreditam em Jesus se nunca estudaram sobre Jesus? Como vocês vão dizer que acreditam em determinada coisa se nunca estudaram, nunca pararam para pensar sobre determinada coisa? Não podemos. A partir desse momento eu acabei refletindo comigo mesmo e pensando: eu tenho que conhecer mais do meu Jesus. E eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Será que eu sou um real seguidor de Jesus? Como a professora Rosângela disse no domingo passado na escola dominical, hoje eu estou falando para vocês, mas essa palavra ela já ferveu há muito tempo, ela já falou muito tempo comigo. Então, irmãos, vamos ver os motivos que levaram as pessoas a seguir Jesus e vamos ver os motivos que nos levam a estar aqui nessa noite. O primeiro grande grupo que seguia Jesus é o grupo esse aqui que nós lemos, uma grande multidão. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Fora as mulheres e as crianças. Então nós percebemos que não era pouca gente. Não era pouca gente. Esse primeiro grande grupo, ele vai seguir a Jesus porque todo mundo segue. Está na moda. Jesus é pop, né? Jesus é pop. Está na moda seguir Jesus. Todo mundo vai, eu vou junto. Todo mundo vai naquela igreja, eu vou junto. Lá é muito bom. Tá, canta. Todo mundo vai em determinado lugar, eu também vou, né? Então, a maioria, muitas pessoas iam porque todos iam, todo mundo vai. Será que tu segue Jesus? Será que tu vem à igreja pedir uma oração porque todo mundo vem, porque todo mundo sabe que aqui encontra a resposta? Todo mundo vai lá e encontra a resposta. Então eu também vou. Encontra a solução para o problema, melhor dizendo. Todo mundo vai, encontra a solução para o problema, eu também vou. Então, seguir a Jesus porque todos seguem. Esse povo, essas 5.000 pessoas, queriam seguir a Cristo porque tinha multiplicação dos pães e dos peixes, porque os doentes eram curados. Quem não quer esse tipo de favor? Pensa bem, tu caminha um dia inteiro, escuta Jesus falar o dia inteiro, tá? E ainda, de brinde, ganha comida. É muito bom seguir Jesus, né? Concordam comigo ou alguém aqui discorda? Né? Só que esse mesmo grande grupo, muitos deles tinham medo de se declararem seguidores de Cristo. E nós temos um exemplo que eu me apavorei, o José de Arimateia. Ele era importante na cidade, ele seguia Jesus, mas ele não se autodeclarava cristão. Muitas pessoas são cristãs, muitas pessoas declaram-se cristãs. Eu acredito em Jesus, mas nunca parou para estudar sobre esse Jesus. Nunca parou um instante da sua vida para ler um verso da palavra. Nunca parou 5 minutos para fazer uma oração e pedir para que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. São cristãos, sim, eles acreditam. Só que eles não se declaram: eu sou seguidor de Jesus, eu sou conhecedor das Escrituras, eu faço parte do corpo de Cristo. Esse é o grande grupo, esse é o grupo da multidão. Gente, irmãos, não é em vão que era uma multidão. Significa que muitos pela cidade afora fazem a mesma coisa. Esta é uma palavra de reflexão, irmãos. É para a gente parar e pensar. Esta mesma multidão foi a multidão que na hora do sacrifício, na hora que Jesus estava para ser crucificado, não estava com Jesus. E pior de tudo, foi essa multidão que pediu para matar Jesus. Essa grande multidão, hoje, continua sacrificando Jesus diariamente, com seus atos, com suas atitudes. Essa grande multidão, todos são cristãos. Todos seguem Jesus.